Vamos para mais uma revisão do dia aí. Hoje é 9 de abril de 2024. Vamos começar pelo mini índice, onde a gente teve hoje um dia bem complexo aqui no mini índice, né? Onde a gente tem um ativo abrindo em gap de alta, onde na sequência nós temos o preço sendo ancorado pelas suas médias móveis ascendentes, onde aqui a gente vê que agressivas oscilações deixando menos técnico o cenário, onde se nós jogarmos por um gráfico de 60 minutos, isso aqui não tinha acontecido ainda. Então a gente via que o preço vinha de uma forma, de um contexto bem esticado, né? Dificultando alguma tomada de decisão aqui pelo time frame menor, até então porque não tinha gatilhos, na minha opinião, aqui nessa região. A gente tem até o preço sendo ancorado aqui pelas médias, mas inviável, tanto é que a gente tinha um stop bem caro aqui nessas regiões aqui. Apesar disso, nós temos o preço entregando um movimento de alta, rompendo a região de máxima do dia anterior. Não há continuidade, porque ele chega de forma esticada, entra forte pressão de venda na sequência. Nós temos esse contexto de rejeição de compra aqui nessa região, mas uma venda feita aqui seria um stop muito caro, onde nós tínhamos um contexto de médias conduzindo os preços, então as médias estavam bem próximas aí. Apesar disso, ocorre a correção até a região D50 ascendente, onde se a gente traçar esse movimento aqui, também era a região de 50%, e o preço testa a região de 61, registrando uma forte rejeição de venda, onde na sequência o preço fica um pouco complexo. Eu não vejo nada a ser feito aqui nessa defesa, nem nessa, mas nessa defesa aqui eu vejo um ótimo gatilho comprador. Primeiro, segundo, terceiro teste na 50 ascendente. Então aqui eu vejo um ótimo gatilho na superação de sua máxima. A gente tem o preço confirmando, pegando a nossa operação, mas não há continuidade, onde na sequência a gente vê que o preço se encontra dentro de uma estrutura de um triângulo, onde a gente podia usar até mesmo a 50 ascendente como extremidade inferior desse triângulo. A gente tem a confirmação do preço aqui, com leve alinhamento das médias móveis curtas. Aqui a gente vê a 20 e a 9 descendentes. Então eu vejo um gatilho aqui na perda dessa mínima, onde nós podíamos trabalhar o alvo 100% desse pivô para baixo. A gente vê que atingiu na região aqui do alvo, né, 100%, onde na sequência, onde esse alvo também era a região de 61.8. Na sequência entra forte pressão de compra. Nós temos novo pullback aqui, só que no gráfico de 5 minutos a gente não tem nenhum contexto válido para uma possível operação. Mas, se nós jogarmos para o gráfico de 10 minutos, a gente vê que o preço deixou um duplo teste aqui na região da 50 ascendente, deixando um gatilho comprador na superação da máxima desse período, onde a gente podia trabalhar o próprio alvo, onde a gente tinha em 1.8, a gente podia trabalhar o alvo do pivô, não foi atingido, mas nós trabalharmos o alvo desse espelhamento, a gente vê que cravou na região do primeiro alvo. Aqui nessa região, antes de atingir o primeiro alvo, nós temos um pullback pós-rompimento dessa máxima aqui, talvez o gatilho nos 10, só que levando em consideração o horário e a volatilidade do dia, fica um pouco difícil tomar essa posição, mas o preço buscou a região aí do alvo que a gente ia trabalhar, e basicamente foi isso. A gente teve basicamente um pregão bem complexo hoje no mini índice, entregando um falso gatilho comprador aqui nessa região, né? Mas no mais foi isso, o mini índice. O mini dólar não foi muito diferente do mini índice. A gente vê por alto que foi um pregão bem travado, bem complexo, onde nós temos o preço abrindo sem gap, onde no dia anterior ele finalizou o dia dentro desta lateralidade, onde ocorreu o rompimento na lateralidade no último período do pregão anterior, onde hoje houve a continuidade, onde a gente tem o preço deixando um pullback. Se a gente trabalhar só o movimento do dia,
deixando um pullback na região de 61.8, ancorado pela 9, entregando uma terceira onda para baixo. Não vejo nada a ser feito nessa região. Apesar disso, ocorre o rompimento da mínima do dia, a confirmação desse pivô de baixa, onde na sequência nós temos o preço deixando um pullback na região da cabeça do pivô, aqui nessa regiãozinha da cabeça do pivô. Nós temos um candle viável de operação, uma forte rejeição de compra, né, a região, relevante região, viável venda, alocando a mesma na perda da mínima deste período. O stop aqui em cima, a gente vê que o preço cravou na região do primeiro alvo. Após cravar na região do primeiro alvo, nós temos uma divergência, uma forte divergência com os preços aí, com o estocástico. Aqui nós temos um agressivo candle comprador, uma possível agressiva compra, onde visando essa falha de fundo com forte divergência com o estocástico, mas volto a dizer, uma agressiva compra, porque a gente tinha as médias descendentes, onde as mesmas já serviram de resistência para os preços em outra ocasião. Apesar disso, ocorre a forte entrada de forte pressão de compra dessa região de 50 descendente. Nós temos uma rejeição de compra, seguida por uma ignição de venda aqui nessa região, trabalhando justamente essa defesa em cima das 50. A gente podia trabalhar a região de mínima do dia aqui, que daria um risco retorno legal, visando o contexto do dia, que era um pouco travado logo no início do dia. A gente tem um preço buscando essa região de mínima, onde era viável traçar uma possível cunha aqui nessa região. A gente de fato tinha o preço um pouco complexo, e esse contexto de cunha normalmente é um pouco complexo. Nessa região nós temos o preço segurando nessa região de mínima do dia. Nós temos essa defesa de compra, seguida por uma nova defesa, posterior rejeição de venda, rompendo as médias móveis, onde na sequência a gente tem a confirmação dessa estrutura de cunha. Aqui nessa região eu vejo um gatilho de compra, não houve continuidade. Esse gatilho de compra não havia nada mais acima do preço, onde o preço deixou um pullback nessa região da estrutura rompida, ancorado pela 9 e pela 20. Não houve continuidade, onde deixa novo gatilho. Na sequência também não há continuidade, onde após isso o preço desenvolve até o fim do dia uma lateralidade. Então, entre mínima e máxima no mini dólar hoje oscilou apenas 27 pontos, é bem baixo em comparação aos 2-3 dias anteriores, onde nos entrega um dia complexo. E basicamente foi isso o pregão de hoje.